Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, não, desculpe, já fiz confusão com tudo. O programa de hoje, Rosina de Azê, vai conversar com o pastor Adilson Malaquias sobre o presente de Natal. Mas antes, eu quero dizer a vocês que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Pati de Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem assinatura, TV por assinatura, você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo site da TV Correio da Manhã, pelo YouTube, Facebook e Instagram. Você pode assistir a programação ao vivo por essas redes sociais. E qualquer dúvida, ou se você quiser fazer alguma crítica, dar alguma sugestão, pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. E vamos ao programa de hoje para conversar sobre o presente de Deus para nós neste Natal. Eu convidei o pastor Adilson Malaquias, do Sal para a Terra. Ele vai dar a visão evangélica e eu a visão católica. E nós vamos bater um grande papo. Não é debate, é um bate-papo, uma conversa, porque nós dois temos as afinidades no entendimento do valor do Natal. Pastor Adilson, muito obrigada por ter aceitado vir aqui fazer esse bate-papo hoje para a audiência da TV Correio da Manhã. Eu acho muito importante a gente sempre lembrar qual é o verdadeiro espírito de Natal. Muito obrigada, pastor. Rosina, na verdade, quem agradece sou eu pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar com você aqui, né, com todos aqueles que te assistem, né, que seguem teu programa, né, que são milhares de pessoas, não somente no Brasil, mas fora do Brasil, porque agora, né, nós sabemos que pelo YouTube. Né, ele é transmitido no mundo inteiro. Então, verdade. Quero agradecer, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Obrigada, pastor. Então, vamos começar focando nessa prova de amor de Deus. E aí eu gostaria que o senhor comentasse acerca dessa prova de amor. Qual é essa prova de amor? Que aí em João, se não me engano, João 3, versículo de 14 a 30, eu não sou muito boa em guardar isso não. Né? João fala que Deus nos amou tanto que nos enviou o seu único filho. João 3,16, né? Então fala, né? João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perfeito, é isso. Eu sou horrível para guardar esses versículos, mas é exatamente isso. Vamos conversar sobre o que significa isso. Essa vinda, Deus enviar o próprio Filho, que é Deus, sim, que é Deus Filho. Verdade. Né? Deus tem o pleno conhecimento dele, e esse pleno conhecimento gera o Filho, que é a palavra de Deus, é a ação de Deus. Sim. E esse amor entre pai e filho gera o Espírito Santo, que é o fruto do amor pai e filho. Então, como a gente pode mostrar para a nossa audiência que esse amor encarnou, quer dizer, se humilhou, porque Deus Pai todo Criador e pelo Filho todas as coisas foram criadas, ele se encarna, ele abre mão de tudo para se fazer homem, né? Homem no sentido humanidade, sim, ser humano. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, padre? Desculpe, pastor. É o vício. Na verdade, né? Que amor é esse, né? Que amor é esse? É fantástico esse amor. Nós vemos que, na verdade, Jesus ele veio, não foi por pessoas certinhas. Não. Ele veio para pessoas pecadoras, né? Para aqueles que o reconhecem. Tanto é que quando nós lemos aqui em João 3,16, o que me chama a atenção nesse versículo é quando fala aqui, ó, todo que nele crê.
É para a ovelha perdida, como tem a Sim. parábola, né, da ovelha perdida. Sim. E o que acontece? Para que nós possamos entender, né, qual o propósito desse crer, nós precisamos entender que o crer ele está muito relacionado em obedecer. Perfeito, pastor. Né? Porque o que separou o homem de Deus foi a desobediência. E em Cristo ele busca a obediência. Então, quando nós temos a obediência da palavra, conhecemos, nos aprofundamos, né? Porque a própria palavra diz que o amor, que é o próprio Cristo, ele lança fora todo medo. Então, nós temos uma coisa que chama-se paz, que muitas vezes o mundo não tem como nos oferecer. Ah, não tem mesmo, porque cada um pensa de um jeito e nós temos a tendência a querer convencer o outro que a nossa opinião é que é mais certa. É isso mesmo. Né? É uma tendência natural. Sim. Isso tem a ver com a nossa vaidade, com o orgulho, que não é o amor próprio, mas é um orgulho de mostrar que sabemos alguma coisa, que temos algum conhecimento, ou até pela ânsia de um poder. Sim. E isso a gente esquece que nós não somos nada. É verdade. Sem Deus. Nada podemos fazer sem a presença de Deus em nós. E esse crer por obedecer que o senhor falou é fundamental para que a gente entenda e siga o exemplo de Jesus, vindo bem humilde. Sim. O que Jesus teve de material quando ele veio? É verdade. Material só o corpo. Sim, sim. Não teve nada. Nasceu no meio dos animaizinhos, numa estrebaria, ficou colocado numa manjedoura, que é o lugar onde se põe a comida para os animais, para as vacas, para as ovelhas, para os cavalos. Olha, totalmente desprovido, que eu acho o termo bom. E você vê que ele trouxe até mesmo assim, posso dizer que uma confusão para a época, né? Porque o povo judeu esperava vir um Messias, né? Um comparado a Davi, um libertador. Um rei. Um rei, isso mesmo, né? Um rei. E Jesus ele vem trazendo uma proposta de uma libertação espiritual. Meu reino não é daqui. Isso aí, né? Então, ele confundiu os sábios da época, né, os próprios judeus da época. E esse rei, né, ele veio com um propósito, né, porque é isso que nós precisamos entender. Qual é o propósito? Cumprir, né, uma palavra que foi liberada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Jesus ele veio cumprir essa promessa que Deus fez a Adão. Né? Por quê? Porque quando o homem desobedece, ele se separa de Deus. Né? E isso é muito interessante, né? Que o homem em desobediência, ele vive longe da presença do Senhor. É igual desobedecer, vou trazer para a humanidade, né? Sim. Se você mora com seu pai, sua mãe, mesmo que não seja na mesma casa, mas você tem um pai, uma mãe que ajudam na sua formação inicial. Aí você começa a desobedecer ao seu pai e à sua mãe, que são as autoridades, principalmente quando você é criança e adolescente. Você está se afastando daquele amor do pai e da mãe, quando você está se tornando aquele adolescente rebelde, que a gente fala que é um rebelde sem causa. Isso nós vemos até entre nós, seres humanos. Verdade. Porque a briga, a discórdia dentro de casa começa a ficar insuportável, porque você acha que já é dono da sua vida, enquanto ainda não tem condições nem de conquistar para si um prato de comida. Verdade. Então, a desobediência de Adão, como o senhor citou em Gênesis, de Adão e Eva, o casal inicial, nos colocou completamente longe dessa harmonia do paraíso, dessa harmonia e intimidade com Deus. E
no Natal a gente tem uma oportunidade renovada de voltar a buscar ou a tentar obedecer e reconstruir essa intimidade com Deus. Não é Verdade. isso? É um momento de reflexão, né? É um momento de reflexão. E só que o que acontece? Nós vemos que ao longo do tempo isso foi se perdendo, né? Porque até alguns anos atrás, os pais, né, que eram os sacerdotes dentro de casa, eles passavam isso para os filhos, né? E os filhos passavam para os seus filhos e assim de geração em geração. E essa comunicação também ela se rompeu, né? Algo que eu preservo muito na minha casa, uma coisa chamada mesa. Eu não abro mão da mesa, né? Então, na minha casa, na hora do almoço, na hora do café, na hora da janta, nós sempre estamos reunidos na mesa, ao redor da mesa, sem celular, sem televisão. Por quê? Porque é um momento, né, de você dialogar em família. Né? E ali você consegue identificar algumas coisas, você consegue transmitir, né, aquilo que está no seu coração. Então essa transmissão, ela se perdeu. Né? É verdade, faz muito tempo que isso se perdeu. E às vezes, e o que o senhor lembrou foi muito importante, porque eu observo, e observei muito dentro de sala de aula, que nenhuma refeição durante a semana era feita assim, em comunhão. Porque isso é comunhão. Sim, sim. Você sentar com a família, tirar essa parte de mundo, deixar o mundo lá fora e aquele momento em família que é tão delicioso, tão prazeroso, que fortalece o espírito da gente. Eu tenho as memórias de infância, nossa, ao redor da mesa na casa da minha avó, fantásticas, fantásticas. E a criançada, os adultos, isso era... assim, não vou nem me emocionar, não. Vamos em frente, vamos em frente. E hoje em dia eu percebia que os meus alunos não viveram isso. Não viviam mais isso. Nem o café da manhã, porque o filho passa o dia inteiro na escola, a mãe no trabalho, o pai num outro trabalho, nem de manhã e nem à noite eles faziam uma refeição juntos. Porque às vezes você não consegue fazer as três. Sim. O mundo de hoje é muito exigente e a gente esqueceu de preservar esses momentos. Valores, né? São esses valores, é verdade. São fundamentais, né? Pastor, eu tenho que chamar um intervalo. Sim. Gente, fique aí. Nós vamos continuar conversando com o pastor Adilson Malaquias sobre o presente de Deus para nós neste Natal. Então, aguardo, fica aí, é um minutinho só. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas.
Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta no segundo bloco de Rosina de Azê e neste programa de hoje, dia 24 de dezembro, estamos conversando sobre o presente de amor de Deus para nós, que é o seu Filho único, com o pastor Adilson Malaquias, do Sal para a Terra. Pastor, vamos continuar onde nós paramos. Nós estávamos falando, né, sobre Cristo, né, sobre estar à mesa com Cristo, né, porque quando nós nos reunimos, né, estamos em família, nós estamos com Cristo também em família. Isso. Né, e isso é algo muito prazeroso. Hoje eu sou cobrado pelos meus filhos. Geralmente assim, né? Quem levanta primeiro faz o café. Né? Quando minha filha levanta primeiro, ou meu filho, eles fazem um café, mas não tomam café. E aí, se nós estivermos dormindo, eles vão lá nos, pai, está na hora, mãe, está na hora, vão para a mesa, o café está pronto, estou aguardando vocês. Então, isso é muito prazeroso, é muito bom, e se perdeu. Né? E são esses momentos que nós temos para falar sobre Cristo, para falar sobre Deus, né? Para falar sobre obediência. Né? São esses momentos que nós... E viver, olha só, Deus encarnou. Como ele era Deus, podia ter vindo de qualquer jeito, não precisaria encarnar, ser gerado 9 meses dentro da barriga de uma mulher. Verdade. Aprender, ter que mamar, porque Maria amamentou, aprender a andar, aprender a falar, passar todo o processo que um ser humano passa e viver dentro de uma família obediente ao pai, José, e à mãe, Maria. Pensa, que exemplo é esse que ele deixou também dentro disso para nós? É essa comunhão. Sim. E para quem não sabe, por que ele não começou a vida pública antes? Havia um costume, aí me corrija se eu estiver errada, que o jovem, o filho, geralmente o primogênito ou os outros, só poderiam ter voz pública após os 30 anos. Então, não só Jesus cumpriu o preceito do costume da época, só começou a falar em público, ter voz pública há 30 anos, como o pai dele, que era o chefe de família, já havia falecido. Por isso ele antecipou a hora dele lá nas bodas de Canaã, porque São José já havia falecido. Ele não estaria afrontando a autoridade do pai perante a comunidade pública. Sim. Então, se olharmos a vida de Jesus como exemplo de filho, ele é exemplo de filho, exemplo de família e obediência, que é o que nós estamos falando. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É verdade. É verdade. Eu pego algumas falas, né, de algumas pessoas que dizem assim, mas Jesus ele era Deus. Então, por ser Deus, ele conseguiu superar, superar os desafios, né, as dificuldades, mas nós precisamos entender que Jesus ele era 100% Deus, mas 100% homem. Ele sofreu, né, dores. As dores e também as tentações, as dificuldades. E ele, né, ele em forma humana, ele veio dizer para nós que nós também conseguimos, que nós também podemos alcançar o que ele alcançou, um corpo glorificado.
Verdade. Porque a promessa é uma eternidade, né? Então ele veio fazer com que nós voltássemos a ter comunhão com Deus, porque em Isaías fala que o que faz separação do homem e Deus é o pecado. Exatamente. As nossas e o pecado transgressões. é a desobediência às Isso. regras, a lei de Deus. Que Jesus não modificou as leis, ele explicou, E veio digamos cumprir, assim. né? Ele fala que veio cumprir. Ele cumpriu as leis Sim. e explicou, dando exemplos a respeito da lei. E quando o senhor falou uma coisa muito importante, que é a questão das virtudes. Eu sei que muita gente que nos assiste não tem religião. Sim. Mas, se você quiser entender a respeito das virtudes, leia Platão, Sim. um filósofo grego que tem um tratado acerca das virtudes, o que é um homem, o que forma um homem de verdade, a prática da virtude, você resistir às tentações mundanas. E Platão não seguia religião alguma e criticava os deuses gregos. Olha. Então, digamos que Platão fosse um ateu, Sim. como a Sim. gente denomina hoje quem não tem religião nenhuma, Isso. não acredita em Deus nenhum. E ele diz que para você ser um homem íntegro, você precisa praticar as virtudes, ou seja, resistir às tentações mundanas. Quer dizer, é só para vocês se acrescentarem. E aí, antes de terminar aqui, o nosso tempo voa, ainda temos um tempo, como a gente poderia falar para as famílias que estão buscando esse religare, né, voltar a ter uma intimidade com Deus, como é que a gente poderia dar exemplos ou sugestões para que elas passassem esse Natal? Dentro do que eu entendo, do que a palavra de Deus me ensina, a primeira coisa nós precisamos buscar pessoalmente. Cada um de nós, aquele que está nos assistindo nesse momento, que você tenha uma experiência com Deus. Você fala, a Bíblia fala, que lá em Apocalipse, Apocalipse fala que Jesus ele bate a porta do nosso coração. Se nós abrirmos, ele vai entrar e ceiar conosco. Olha que coisa fantástica, né? Então, vamos abrir a porta no coração, do nosso coração, na ceia de Natal? Sim, com certeza, né? Fazer uma oração antes de iniciar a refeição, não é um bom jeito? Sim, é um excelente começo, né? De nós chamarmos Cristo para participar conosco. Daquele momento. Eu sei que as pessoas têm o hábito de se presentear. E eu não estou criticando esse hábito. Como o Natal é um presente de Deus para nós, é um presente que o dinheiro não compra, eu me lembro que eu falei no domingo passado que a gente busque um presente que o dinheiro não compra para ofertar para os nossos queridos neste Natal. Então imagine que você tem um primo, um irmão, um cunhado, que você está meio arranhada na sua relação com ele. Ofereça um presente que o dinheiro não compra, um bom abraço, um pedido de desculpa, se não quiser pedir desculpa, diga que ama e abrace, beije bastante. Isso é um presente que o dinheiro não compra. Sim. Ou faça você mesmo uma coisinha delicada que vá agradar. E nesse Natal, busque essa confraternização e comunhão com os seus familiares, com os seus queridos. Porque tem a passagem também, se você chega diante de Deus e não perdoou, não fez as pazes com o seu irmão, o irmão aqui é qualquer ser humano que você conheça, o seu próximo, você não está preparada para estar diante dele, não é isso, verdade. Pastor? Eu não sei dizer o versículo direitinho, é isso mesmo, né? Mas o sentido é esse, o sentido né? é esse. Não, e você está falando sobre o perdão, né? O perdão ele tem muito mais a ver com você do que com o outro. Porque às vezes você alimenta um sentimento que no seu coração que não existe no coração do outro, mesmo que tenha sido o outro que te machucou. Verdade, verdade. E aquele sentimento do seu coração, você não libera o perdão, aquilo pode gerar uma enfermidade. Segundo alguma estatística, diz que
uma porcentagem muito alta, eu não vou falar a porcentagem certa, mas uma porcentagem muito alta de pessoas que não liberam perdão, isso gera um câncer nela. Eu também li isso, pastor, eu já li isso. Inclusive, tem estudos que mostram que, às vezes, uma simples oração, É verdade. ela já ajuda no restabelecimento da sua saúde e da saúde de alguém. Então, se você tem algum ente que esteja, algum parente, quando eu falo ente, é alguma pessoa Sim. que você conheça, um amigo, alguém que esteja doente, que não pôde estar junto com vocês naquele Natal, reúnam-se também por essa pessoa, independente do sentimento que você tem em relação a ela. Faça uma oração pela cura daquela pessoa, cura na alma e no corpo. Porque a oração de terceiros influencia na saúde de outra pessoa. Também já tem estudos científicos que provam. Então, existem várias formas de você presentear alguém nesse Natal, mas junto com Jesus, Sim. que é o aniversariante e é a razão do Natal. A razão do Natal não é a festa, não é a ceia, não são os presentes. O motivo principal do Natal deve ser a gratidão em relação a Cristo, Jesus que nasceu e se encarnou, Deus presente no meio de nós, Deus conosco, e não nós acharmos que somos o centro do Natal. É verdade. É isso, pastor? É isso mesmo. Está quase acabando, pastor. Eu quero que o senhor deixe uma mensagem Amém. para os nossos telespectadores. Amém. Olha só, Jesus, para mim, ele é uma passagem que você compra, né, para um determinado lugar. Porém, o preço é você reconhecer ele como Senhor e Salvador da sua vida. Né? Então, esse é o preço, é você reconhecer, obedecer. Só que é uma passagem que vai te levar, né, para um nível muito mais alto. Né? Um nível de eternidade, um nível de paz, um nível de tranquilidade. Então, que você, nesse Natal, você possa realmente, primeira coisa, chamar Jesus para morar no seu coração. E quando você estiver lá reunido com os seus familiares, chame Jesus para que possa estar também no meio dos seus familiares. Né? Que você possa estar orando, agradecendo ao Senhor por esse ano que nós passamos. Quantos, né, que não conseguiram romper esse ano? Quantos, né, que não conseguiram romper devido à pandemia, desastre, a tantas coisas que ocorreram, mas o Senhor nos deu vida, mas que nós possamos ter vida abundante em Cristo Jesus. Então eu desejo para você um Feliz Natal, que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus, ele entre na sua casa, que ele reine e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Obrigada, pastor, porque essa mensagem até tocou o meu coração também. E quero deixar aqui o meu Feliz Natal para toda a nossa audiência, para a audiência do pastor Adilson também, que depois vai ver esse programa, e pedir que vocês abram a porta para Jesus e deixem que ele entre na casa interior de cada um de vocês. Preparem-se para recebê-lo como vocês enfeitam a casa para receber os convidados no Natal. É mais importante você se preparar para receber Jesus do que gastar dinheiro enfeitando a casa. Então, cada gesto, cada coisa, cada pessoa que entre, receba cada convidado que vai à sua casa nesse Natal como se você estivesse recebendo Jesus Cristo. E se você for à casa de alguém, vá levando a paz de Cristo em você para a casa onde você irá celebrar e se confraternizar neste Natal. Feliz Natal para todos vocês. E muito obrigada.